Olá, meus queridos, aqui mais uma vez, mensagem, continuando falando sobre a oração. Por que eu estou insistindo com essa questão? Porque isso aqui é de fundamental importância para a vida cristã. É uma arma poderosíssima. Outra arma poderosa é a Bíblia, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a leitura diária, a meditação diária na Palavra de Deus. Então, meus queridos, se eu estou insistindo, persistindo, falando sobre oração, porque é daqui que você vai partir para outras grandes vitórias na tua vida. Então não se esqueça isso. Estou enfatizando essas coisas porque são importantes. Então outro tema sobre oração é que fala assim: o que acontece quando a igreja deixa de orar? Acontece muita coisa. Vamos lá. Primeiro, o povo de Deus começa a experimentar escassez. Lembra daquela oração do Pai Nosso lá? O pão nosso de cada dia. Então o pão nosso de cada dia não está se referindo explicitamente somente o pão do alimento que é para a nosso corpo físico, mas o pão de cada dia é o pão espiritual, essa comunicação, essa conexão diariamente com Deus, falando com Deus, alimentando a nossa alma, o nosso espírito. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma, o nosso espírito também precisa ser fortalecido pela oração e a leitura da palavra de Deus. Mas eu estou falando aqui em especial da oração. Então, muitos dentre o povo de Deus morrem prematuramente, porque eu acho que não é ensinado ou é passado para essas pessoas a importância, quão importante, tremendamente importante a questão de orar, falar com Deus. Então muitas pessoas estão morrendo prematuramente. Nós vimos isso aí em 2 Crônica 16, 12, como ali a palavra está dizendo. Terceiro, muitos que estão prestes a morrer alcançaram sua cura, porque que estão prestes a morrer alcançaram sua cura, porque foram orar. Lembra de Ezequias? Estava ali, foi sentenciado à morte, ele morreria daquela doença, ele foi chorar, ele foi orar, foi falar com Deus, fazer Deus lembrar do seu momento de perseverança, de fidelidade a Deus. Deus se lembrou dele e mandou que Isaías voltasse e falasse que ele ia viver mais 15 anos. Então nós vemos aí esse milagre. Então, outra coisa, irmão, muitos que estão... quarta coisa, a obra de Deus sofre e se debilita. A obra de Deus sofre porque os homens, as mulheres, muitos estão deixando de orar, buscar esse revestimento, porque a oração de Deus, a oração do cristão verdadeiramente, quando ele está voltado para a oração, ele se fortalece, ele está pronto para fazer a obra, está animado para a obra de Deus, não se priva, não coloca obstáculo para fazer a obra de Deus, sempre está disposto a fazer a obra de Deus. E é isso que acontece quando o crente se propõe a orar. Ele vai se fortalecendo, a chama vai acendendo dentro dele, a vontade de evangelizar, de pregar a palavra de Deus, como eu estou fazendo aqui nas redes sociais. Então, em outras formas também, indo para a rua, falar de Jesus para as pessoas, no trabalho, todo canto a pessoa ali está expressando, transmitindo a mensagem de Cristo, transparecendo o próprio Cristo pelas suas atitudes, tudo isso transpirando, porque a oração desse irmão, dessa irmã, desse cristão é constante com Deus. E nós vemos também que a obra de Deus sofre e se debilita. A salvação de almas pode ser reduzida, porque as pessoas perdem o desejo de evangelizar, perdem o desejo de sair para as ruas, fazer a obra de Deus. Sexto, se a igreja deixar de orar, suas prioridades mudam. Por exemplo, passatempos, piadas, TV, lazer, shopping, tantas outras coisas. Não que isso seja errado, mas que isso passa a ser prioridade. Por quê? Porque essas pessoas deixaram de orar, deixaram de buscar. Então a chama, o ardor, o desejo pelas coisas de Deus vai perdendo o valor. Por isso eu estou dizendo, meus amados, não se deixe enganar, não se deixe ser seduzido pelas questões da carne, pelas questões de Satanás, que o mundo oferece também, porque Jesus, Deus, está contando com cada um de nós que somos cristãos, filhos de Deus, o quanto nós precisamos orar, o quanto nós precisamos nos prostrar diante de Deus e suplicar a sua graça sobre as nossas vidas. E assim vamos sendo